Meu Deus, é uma cinte. Estão pedindo um novo poder constituinte. Gostaram dessa? Essa eu aprendi lá com o Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, que começa sempre com uma rima dessas completamente sem graça e que não fazem nenhum sentido. Muito bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre poder constituinte e é bem por isso que eu comecei com essa rima infame aí para vocês. E o que é poder constituinte? Como funciona o poder constituinte? Vamos entender um pouco melhor isso. Meu nome é Flávio Pierobon, sou advogado, sou professor e te convido a entender um pouquinho mais sobre o direito constitucional. Vamos comigo? Bem, poder constituinte. No momento atual do Brasil, estamos aqui em 2023, fevereiro de 2023, o momento atual, né, os meses que se passaram, foram momentos em que esteve em discussão, esteve em debate a possibilidade de um golpe de Estado. Qual que é a relevância do golpe de Estado para o tema do poder constituinte? É todo, é completo, é total. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um golpe de Estado, automaticamente eu tenho que ter a instauração, não no dia seguinte, mas num dos próximos atos, eu tenho que ter a instauração de um poder constituinte. E por que eu preciso de um poder constituinte? Porque se eu não fizer uma nova Constituição, se eu não legitimar quem tomou o poder, esses indivíduos que tomaram o poder são, na verdade, golpistas e precisam ser punidos pelo direito penal vigente de acordo com a Constituição usurpada, decapitada, tombada, enfim. Então vejam, o tema do golpe de Estado tem absolutamente tudo a ver com o poder constituinte. O que nós entendemos por poder constituinte? Poder constituinte é o poder de fazer a Constituição, de criar normas constitucionais. E, em regra, nós dividimos o poder constituinte em dois grupos. Poder constituinte originário, que é quando se faz uma nova Constituição, rompendo-se com a antiga ou no momento de surgimento de um novo Estado, e poder constituinte reformador, que é um nome talvez não mais apropriado, o nome que nós damos para o poder constituído que tem a capacidade de criar emendas constitucionais e, portanto, fazer reformas no texto constitucional vigente. A Constituição continua a mesma, o núcleo constitucional continua o mesmo, mas, seguindo preceitos da Constituição, eu faço reformas. Isso é poder constituinte reformador. No vídeo de hoje, nós só vamos falar de poder constituinte originário. E, bom, o poder constituinte originário, ele nasce, ele começa a ser utilizado com essa expressão, com essa finalidade, a partir da Revolução Francesa, em especial por obra do abade Emmanuel Sieyès, que em um texto chamado Que é o Terceiro Estado, vai nos convocar a pensar sobre como deve ser construído um Estado, como devem ser construídas as leis daquele Estado. E o Emmanuel Sieyès vai dizer que o terceiro Estado é tudo, é o povo, é a maioria das pessoas, é quem produz, é quem vende, é quem desenvolve o país, mas do ponto de vista político e do ponto de vista legal não tem sido nada. E, portanto, é necessário que se crie um documento novo, não vindo de quem já está no poder, não vindo da tradição, mas um documento que saia da vontade popular para criar um documento que determinará como será o governo daquele Estado, como serão as regras daquele Estado a partir daquele momento. Esta lógica do abade Sieyès dá o pontapé inicial para uma ideia de poder constituinte originário. O poder constituinte originário, então, depois e modernamente, né, contemporaneamente, vai ser compreendido como um momento político, não um momento jurídico, já vou explicar melhor isso, mas um momento político, um fato político que acontece em um determinado Estado, onde reúnem-se pessoas, ou o próprio povo, que é muito difícil nos tempos atuais, ou representantes do povo, para fazer uma Constituição. Constituição essa que servirá de fundamento para tudo o que acontecer depois da sua entrega, depois da sua elaboração. Ou seja, eu tenho um momento que é anterior à Constituição, que pode ter uma antiga Constituição ou pode não ter nada. Eu tenho aqui uma situação política que é favorável à criação de uma nova Constituição.
E esta nova Constituição será fruto do poder constituinte originário. O que significa esse fruto? Para que serve esse fruto chamado Constituição? Ela serve de base, de sustentação para os governantes que virão posteriormente, para a própria realidade social. Tudo aquilo que for feito naquele Estado, após a entrega pelo poder constituinte originário da Constituição, deverá ser feito com base na Constituição. Então é um momento importante de um determinado país a elaboração de uma Constituição. Aqui tem um dado relevante. O poder constituinte originário, ele não se legitima, ele não se materializa com base no direito. Ele se materializa com base na política, num fato político, no poder, na legitimidade social. Por quê? Porque do ponto de vista jurídico, o poder constituinte originário, ele está trabalhando dentro de um vazio, dentro de um espaço onde ele pode fazer absolutamente tudo. A reunião de uma Assembleia Constituinte permite que aquela Assembleia entregue posteriormente a Constituição que ela bem entender, a Constituição que ela compreender ou que ela considerar melhor. Por quê? Porque a Assembleia Nacional Constituinte, o poder constituinte originário, não está limitado pela antiga Constituição, não deve satisfações à antiga Constituição, não deve satisfação a normas de qualquer natureza e está parindo, está criando a nova Constituição, ou seja, está criando um novo fundamento de validade do sistema jurídico que haverá de vir no futuro. Então, é por esta razão que o poder constituinte originário tem tanta importância e é por isso que ele é considerado um fato político e não uma consequência jurídica. Bom, nós podemos compreender que o titular deste poder constituinte originário, e em regra compreendemos que é o povo. O Abate Sias vai dizer, o terceiro Estado, que é o povo, é tudo para um Estado. E, portanto, nós compreendemos que o poder constituinte originário é o povo se organizando para fazer a Constituição que irá reger a sua própria existência. Veja, essa é uma base democrática monumental. Mas nem sempre acontece assim. É possível que eu tenha um golpe de Estado contra o povo. Aqui tem um elemento importante. Via de regra, o golpe de Estado vai estar legitimado também em algum interesse popular. Se não de toda a população, de boa parte da população. E terá apoio de quem detém armas. Então, normalmente, um golpe de Estado não se dá pela cabeça insana de quem acordou um belo dia e disse, a partir de agora sou eu que mando, eu sou o detentor do poder. Normalmente, ela está legitimada em um certo apoio popular. Mas o que não quer dizer que retira dela a condição de golpe de Estado. Isso é importante ser dito porque se há uma tomada de poder sem qualquer legitimidade ou sem qualquer apoio de quem detém forças, né, as armas, o que esse indivíduo fez, na verdade, é uma insurreição. É uma tentativa frustrada de agir contra a Constituição, e isso é crime. Inclusive, na nossa Constituição, a Constituição de 1988, isso está especificamente previsto no artigo 5º, inciso 44 da Constituição, que vai dizer que é crime a tentativa armada de romper com a ordem constitucional. É crime. Inafiançável. Então, vejam, estabelecidas essas premissas, nós podemos ir um pouco adiante. O titular, então, do poder constituinte originário é o povo. O agente deste poder constituinte originário é a Assembleia, que são, via de regra, as pessoas eleitas pelo povo para fazer a Constituição. Temos um exemplo agora acontecendo no Chile. A população votou, elegeu seus representantes e esses representantes estão fazendo uma nova Constituição que será depois entregue para a população, que deverá votar novamente, dizer se concorda ou não. Em 1987 no Brasil nós elegemos os representantes populares que em 1988 fizeram a Constituição vigente até hoje, entrou em vigor a partir de 5 de outubro de 88. Então, titular é o povo, agente é, em regra, a Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo. Aqui não tem fórmula. Pode ser que um determinado país se organize num outro modelo, num outro formato. Cada momento histórico tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de fazer.
Isso é um elemento geral. Em regra é assim que se dá, mas pode se dar de forma um pouco diferente. E nós temos outros elementos teóricos que são importantes, que são as características. O poder constituinte originário, ele é ilimitado, incondicionado e inicial. Por que ele é inicial? Porque ele está dando início a um novo ordenamento jurídico. Aqui a gente precisa lembrar um pouco de Hans Kelsen. Hans Kelsen vai dizer que Constituição é fundamento de validade, ou seja, a Constituição, quando entregue, quando feita, ela se coloca numa posição de hierarquia a qualquer outra norma, a qualquer outra instituição, enfim, a todos dentro de um determinado território. Como a Assembleia Nacional Constituinte está fazendo exatamente esse documento, o que ela está fazendo é dar início a um novo fundamento de validade, a uma nova Constituição que vai ter que validar todos os atos do Estado a partir da sua vigência. Daqui a pouquinho eu vou trabalhar com casos específicos sobre isso, vocês vão entender um pouco melhor. Então ela é inicial. O povo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, tudo continua igual do ponto de vista factual, do ponto de vista da realidade. Mas do ponto de vista jurídico, a partir do momento que se promulga, que se entrega uma nova Constituição, do ponto de vista jurídico mudou-se absolutamente tudo. Ok? Ele é incondicionado e ele é ilimitado. Incondicionado porque ele não se subordina a nenhuma regra, nenhuma norma já existente no sistema jurídico ou a vida na ordem internacional diz como o poder constituinte deve agir. Ele está livre de qualquer amarras. E ele é ilimitado porque ele pode inserir na nova Constituição tudo o que ele quiser. Ele pode romper contradições históricas, ele pode acabar com garantias que já estavam petrificadas, ele pode mudar por completo as regras do jogo, porque ele é ilimitado. Então, num país que não tem a pena de morte, o poder constituinte originário pode inserir pena de morte. Num país onde exista determinadas garantias, por exemplo, para servidores que são estáveis, ele pode acabar com essas garantias e demitir todo mundo. Ele é completamente ilimitado. Ok? Então essas são as principais características. Dito isso, a gente pode pensar aqui em alguns elementos que são importantes. O primeiro elemento deles é direito adquirido. O poder constituinte originário tem que respeitar direito adquirido com base na outra Constituição? E a resposta é um sonoro não. A nova Constituição pode acabar com direitos já garantidos, já assegurados na antiga Constituição. Atos jurídicos perfeitos, situações já consolidadas podem ser destituídas pelo poder constituinte originário. Então ele não precisa respeitar direitos garantidos e assegurados na antiga Constituição. Mas também deixará de garantir esses direitos se o fizer de forma expressa, né? Se for evidente que ele está desconstituindo determinados direitos, senão a vida continua normalmente. Imagina que você é proprietário de um imóvel no dia 4 de outubro. No dia 5 de outubro, a nova Constituição passa a vigir, ela não toma a propriedade de ninguém, você continua sendo dono com o documento que você tem desde antes de 5 de outubro de 88, mais ou menos nesse sentido. Norma anterior à nova Constituição, não a Constituição antiga, porque a Constituição antiga é globalmente revogada pela nova. A Constituição antiga deixa de existir para nascer a nova. Mas as normas infraconstitucionais, como que funciona isso? Será que elas deixam de ter validade automaticamente? Aqui também a resposta é não. Por que não? Porque com a vigência da nova Constituição, as normas antigas elas devem passar por um filtro constitucional, um filtro de conteúdo, para saber se as normas feitas antigamente estão adequadas com a nova Constituição. Se estiverem adequadas com a nova Constituição, continuam vigindo. O que não tiver adequado com a nova Constituição, ou perde a eficácia imediatamente por uma contrariedade com o texto constitucional, e portanto não passa nesse filtro constitucional, ou será posteriormente declarado não recepcionado pela nova Constituição. Ok? Então, as normas de antes precisam passar por essa filtragem, uma filtragem teórica, né, para ver se elas estão ou não adequadas à nova Constituição, e daí, em cada caso o Poder Judiciário vai resolvendo isso. Nós temos vários exemplos disso. Nós temos o Código Tributário Nacional, nós temos o Código Penal, nós tínhamos o Código Civil, nós tínhamos o Código de Processo Civil, que foram feitos muito antes da Constituição e que continuaram vigindo. O Código de Processo Civil e o Código Civil já renovados, já feitos com base na nova Constituição, mas o Código Penal e o Código Tributário Nacional
feitos com base em uma outra Constituição, uma Constituição feita antes dessa, né, que vigia antes da atual, e esses códigos adequavam-se à antiga Constituição e adequam-se à nova. Um exemplo marcante disso é o Código Civil de 16. O código foi feito em 1916 e passou pela vigência da Constituição de 34, de 37, de 46, de 67, de 69 e de 88. Ele teve vigência durante todo esse período. E aí depois, em 2002, ele foi alterado. Mas ele teve vigência por todas essas constituições. O que acontece? Se a norma infraconstitucional for pertinente com a nova Constituição, do ponto de vista do conteúdo, mas for impertinente do ponto de vista formal. Então, a Constituição diz que tem que ter lei ordinária, e a Constituição antiga dizia que podia ser um decreto. Se o conteúdo estiver adequado com a Constituição recebe ela como se fosse lei ordinária. Veja, nós temos decretos-leis feitos com base na antiga Constituição, e a partir de 88 não existe mais decreto-lei. Ele entra no sistema normativo como decreto-lei, faz-se uma análise para ver se do ponto de vista do conteúdo está adequado com a Constituição, está adequado, continua vigindo com o nome de decreto-lei, mas com um peso normativo de lei ordinária, ou de lei complementar, se este for o caso. Ou seja, se do ponto de vista da forma eles não estiverem adequados com a nova Constituição, mas se do ponto de vista material estiver, conteúdo, né, estiver adequado com a nova Constituição, a lei feita antes da nova Constituição continua vigindo, continua sendo aplicada. E se a norma foi feita de forma inadequada com a antiga Constituição, mas do ponto de vista da nova Constituição ela está adequada, pode-se declarar inconstitucional a norma com base na antiga Constituição? Pode, o Supremo tem isso pacificado. Então, norma inconstitucional com base na antiga Constituição pode ser declarada inconstitucional com base na antiga Constituição. Beleza? Para finalizarmos aqui esse vídeo, o Brasil passou já por 8 constituições, o que significa dizer que nós, em 8 ocasiões, convocamos o Poder Constituinte originário. Em 1824, fizemos a primeira Constituição em decorrência da Declaração de Independência. Em 1891, fizemos a segunda Constituição em razão da Proclamação da República. Essa Constituição passa a ter vigência até 1934 e faz-se uma nova Constituição porque nós tivemos um golpe de Estado, né? Nós tivemos uma revolução na década de 30, não foi bem um golpe de Estado, foi uma grande revolução que nós tivemos no país com algum conflito, e isso fez necessário convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte e fazer, então, uma nova Constituição. Essa Constituição tem vigência de apenas 3 anos, porque em 1937 Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, aí, desrespeitando qualquer pacto governamental, legal que tinha na Constituição. Ele simplesmente apresenta uma nova Constituição e diz: a partir de agora é esta Constituição que estará vigente no país. Esta Constituição vai durar até 1946, quando Getúlio Vargas entrega o poder e portanto, tem que se convocar uma nova Constituinte, porque a Constituição de 37 é uma Constituição outorgada, ditatorial, que não tinha absolutamente nada a ver com um modelo democrático de Estado. Esta Constituição de 46 vai ter vigência até 64, né? A outra Constituição vai se dar em 67, mas em 64 nós temos um rompimento. E aqui tem um documento importante que vocês precisam ler, que é o Ato Institucional número 1. O Ato Institucional número 1 é uma tentativa de legitimar o golpe de Estado de 64. E por que eles fazem isso? Porque tem ali uma série de juristas que vão apoiar o golpe de Estado, e eles vão tentar, por meio do ato institucional, legitimar aquele ato, chamando aquele ato de uma revolução que tem apoio popular e tal. E muitas das coisas que são ditas no ato institucional número 1 são importantes do ponto de vista teórico, para a gente entender bem como funciona a fundamentação de um poder constituinte, porque eles vão falar sobre isso lá. Eles dizem: o poder constituinte surge dessa ou daquela forma, de uma revolução ele se legitima, porque ele vem com o apoio popular, e ele se legitima por si só, então deixa de
ter vigência a antiga Constituição e a partir de agora este ato de tomada de poder, de revolução, se sustenta com legitimidade popular. Não é exatamente o que aconteceu, não é exatamente o caso, mas é uma tentativa de dar esta roupagem com o ato institucional, com o ato institucional número 1 para o golpe de Estado de 1964. Bem, em 1967 faz-se uma nova Constituição, tem uma série de elementos importantes aqui em 67. Em 1968 nós temos o ato institucional número 5, que é completamente contrário a qualquer perspectiva de um Estado de direito, de um Estado minimamente democrático. E para que o ato institucional número 5 não ficasse solto como um ato completamente contrário à Constituição de 67, faz-se em 1969 uma emenda constitucional número 1. Qual que é a grande questão? A emenda constitucional número 1 de 69, ela reescreve completamente a Constituição de 67. Ela mantém alguns artigos da Constituição de 67, uma boa parte da Constituição de 67, mas a emenda constitucional número 1, ela reescreve a Constituição como um todo. Eu e muitos, né, amparado né, nas costas ou nas linhas da caneta de pessoas muito mais capacitadas que eu, com muito mais capacidade, muito mais conhecimento teórico do que eu, considero a Constituição de 1969 uma Constituição e não uma emenda. Então, tivemos uma Constituição de 67 e em 1969 faz-se uma emenda que reescreve uma Constituição e, portanto, faz-se uma nova Constituição. Essa Constituição perdurará até 1988. E aqui nós temos um dado interessante. Nós vamos ter uma emenda constitucional que vai convocar a Assembleia Nacional Constituinte para fazer a Constituição de 88. E aí muita gente vai dizer, bom, mas como é que pode uma emenda constitucional convocar uma Assembleia Nacional Constituinte? Então podemos fazer isso hoje, se nós fizermos uma nova Constituição, podemos fazer uma emenda. Não podemos fazer. A Constituição atual não permite esse tipo de emenda constitucional do ponto de vista substancial. E só foi possível em 1960 na Constituição de 1969 esta emenda porque o país estava rachado e, portanto, quem estava no poder, quem fez a Constituição de 67, quem se legitimou pela Constituição de 67 não encontrava mais legitimidade popular. Diante de um cenário de ausência de legitimidade popular, aí sim é possível que nós tenhamos elementos de uma transição com a autorização da outra Constituição. Fora isso, uma nova Constituição se faz, via de regra, com luta, com batalha, com armas na mão, com tomada de poder, com força. Porque se seguir aquilo que está previsto na Constituição, uma Constituição não foi feita para ser usurpada, ela foi feita para ser seguida, para ser conduzida e para durar por muitos e muitos anos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido proveitoso esse vídeo para vocês sobre o poder constituinte. Em breve voltarei com outros vídeos aí sobre poder constituinte reformador, sobre outros temas do direito constitucional. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para saber quando eu postar novos vídeos para vocês e mandem mensagens criticando, comentando, indicando temas aí que eu farei com o maior prazer. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.